Olá, saudações e bem-vindos ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, fundamental para entender o Brasil, né? O artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88. A gente está aqui com um material bem completo sobre ele. Anotações, textos. Exatamente. E olha, é um artigo, é gigante, mais de 70 incisos, né? Ele que define nossos direitos e deveres fundamentais, individuais, coletivos. A nossa ideia aqui é tentar extrair o essencial mesmo, sabe? O que realmente importa para a gente entender a força desse artigo. Perfeito. E por que ele é tão central assim na Constituição? Qual é a história por trás dele? Bom, ele não surgiu do nada, né? Ele é resultado de uma longa evolução histórica. Tem influências, claro, da Magna Carta lá atrás, da Declaração Francesa de 789, mas principalmente aqui no Brasil ele é uma resposta muito direta ao período autoritário que a gente viveu antes de 88. Então ele foi pensado assim, para colocar a dignidade da pessoa humana como valor máximo, sabe? Foi um marco na nossa redemocratização. Entendi. É como se a sociedade dissesse chega, né? Nunca mais aquilo. E, bom, como é que ele se organiza para garantir tudo isso? Tem a cabeça do artigo, o tal do caput, certo? Isso, o caput. Ele é tipo a grande promessa, a afirmação principal. Diz que todos são iguais perante a lei e garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E olha que importante, isso vale para brasileiros e também para estrangeiros que moram aqui, que residem no país. Aí depois do caput, vem os incisos. São mais de 70, como eu falei. Eles vão detalhando essa promessa toda, explicando como esses direitos funcionam na prática. Certo. E tem os parágrafos também, né? Lembro de ouvir falar muito de aquele da aplicação imediata. O que é isso exatamente? Ah, sim, esse é crucial. É o parágrafo primeiro. Ele diz basicamente que as normas que definem esses direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação imediata. Isso, na época, foi, nossa, revolucionário. Significou que, em regra, o cidadão não precisaria mais ficar esperando uma outra lei, uma lei específica, para poder exigir aquele direito na justiça, sabe? Acabou, em grande parte, com aquela frustração de ter direitos que ficavam só no papel, normas que eram só promessas. Faz todo sentido. É dar poder real para essas garantias, né? Tornar concreto. E, além dessa questão da aplicabilidade, quais são os grandes princípios que sustentam o artigo 5º? São vários pilares importantes. O primeiro, a base de tudo mesmo, é a dignidade da pessoa humana. Tudo parte daí. Depois a gente tem a legalidade, tá lá no inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Princípio básico do Estado de Direito, a igualdade ou isonomia, que está lá no caput, mas não é só aquela igualdade formal, de tratar todo mundo igual na lei, pronto. É buscar tratar os iguais de forma igual e os desiguais, bom, na medida das suas desigualdades. É a igualdade material. E as liberdades, claro. Que são várias, imagino. Muitas. O artigo protege diversas formas de liberdade. Tem a liberdade de expressão do pensamento, mas é vedado anonimato, né? Tem a liberdade de crença religiosa, a liberdade de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, mas precisa de aviso prévio à autoridade competente. A liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, é bem amplo. E a segurança? O que entra aí? A segurança jurídica é outro pilar. Isso inclui várias garantias importantes para o cidadão perante o Estado, como o devido processo legal, ninguém ser privado da liberdade ou dos bens sem o devido processo. Inclui também o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência, ninguém ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tudo isso dá segurança para o cidadão. E o direito de propriedade? Ele é absoluto? Não, não é absoluto. Ele é garantido, está lá no caput e detalhado em incisos, mas tem uma condição muito importante no inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Ou seja, não é um direito só para o dono, tem que ter uma utilidade para a coletividade também. Entendi. A gente podia talvez pegar alguns exemplos mais concretos de direitos que estão lá nos incisos, só para ficar mais palpável? Claro, com certeza. Vamos lá.
O direito à vida que está no caput é o mais fundamental, né? Mas, como a gente falou, nem ele é absoluto, a própria Constituição admite exceções. Por exemplo, a pena de morte em caso de guerra declarada está lá no artigo 5º, inciso 47, a linha A. Ou a legítima defesa, que pode justificar tirar a vida de outra pessoa em certas circunstâncias. Certo. E a liberdade de expressão que você mencionou? A liberdade de expressão é ampla, está no inciso 4, mas tem essa vedação ao anonimato. Você pode se expressar, mas tem que se identificar, assumir a responsabilidade pelo que diz. E a casa da gente? A inviolabilidade do domicílio. Isso, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. São exceções bem definidas. E as comunicações? Telefone, e-mail? Também são protegidas. O inciso 12 fala do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Mas também não é absoluto. No caso das comunicações telefônicas, por exemplo, o sigilo pode ser quebrado por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tem até uma lei específica para isso, a Lei 9.296 e 96. Entendi. Muitas garantias, mas com limites também definidos na própria Constituição ou em lei. Agora, e se um desses direitos for ameaçado? Ou violado mesmo? O que a pessoa pode fazer? Ótima pergunta. Aí é que entram os chamados remédios constitucionais. São como ferramentas, ações judiciais específicas que a Constituição oferece para proteger esses direitos fundamentais quando eles estão em risco. Remédios, tipo para curar a violação do direito? Exato, essa é a ideia. O artigo 5º menciona alguns dos mais famosos. Dois muito importantes são o habeas corpus, o HC, lá no inciso 68. Ele serve para proteger a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, cabe HC. Certo, para proteger a liberdade de ir e vir. E o outro? O outro muito conhecido é o mandado de segurança, o MS. Está no inciso 69. Ele serve para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo. O que é isso? É aquele direito que pode ser comprovado de plano, sabe? Com documentos, provas que já existem. Não precisa de uma investigação longa para saber se o direito existe ou não. Então, o MS serve para proteger esse tipo de direito quando ele não é protegido por habeas corpus ou habeas data, que é outro remédio, e quando a violação vem de um ato ilegal ou com abuso de poder de uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Entendi. São ferramentas poderosas, então. E, para finalizar essa parte, quem são exatamente os titulares desses direitos? Quem pode usar esses remédios e exigir tudo isso que a gente falou? Olha, o caput do artigo 5º é bem amplo. Ele diz: todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então, claramente, brasileiros, natos ou naturalizados, e estrangeiros que moram aqui. Mas a interpretação, principalmente do Supremo Tribunal Federal, o STF, foi além disso. Hoje se entende que estrangeiros que estão só de passagem pelo Brasil também têm seus direitos fundamentais protegidos aqui. E mais, até pessoas jurídicas como empresas, associações, fundações, elas também são titulares de alguns desses direitos naquilo que for compatível com a natureza delas. Por exemplo, direito de propriedade, devido processo legal, direito à imagem, à honra. Ah, interessante. Então não é só para pessoa física? Não, não só. E do outro lado, né, quem tem o dever de garantir tudo isso é o Estado. O Estado tem a obrigação não só de não violar esses direitos, mas também de agir para proteger e promover esses direitos para todo mundo que esteja sob sua jurisdição. Uau! A gente explorou bastante coisa hoje, hein? Desde o porquê do artigo 5º existir, sua importância histórica, passamos pela estrutura dele, o caput, os incisos, a força da aplicação imediata lá do parágrafo 1º. Vimos os princípios fundamentais que o norteiam, como dignidade, legalidade, igualdade e liberdade. Temos exemplos práticos de direitos importantes como vida, domicílio, comunicação. E falamos das ferramentas de proteção,
os remédios constitucionais, como o habeas corpus e o mandado de segurança, e quem são os destinatários disso tudo. Foi uma boa introdução. É um universo imenso, né? E crucial. Entender minimamente o artigo 5º é entender os alicerces dos nossos direitos e da própria cidadania aqui no Brasil. Essencial para quem estuda direito e para todo cidadão, na verdade. Com certeza absoluta. Esperamos que essa nossa exploração inicial tenha sido útil, tenha clareado as ideias sobre esse artigo tão importante. Continue com a gente aqui no Concurseja para mais aulas, mais conteúdos. Não deixe de conferir também nossos outros cursos e materiais lá no canal. Isso aí, pessoal. Estudar o artigo 5º é um passo fundamental. É isso. Até a próxima!